Olá, família Science! Tudo bem com vocês? Estou aqui em mais uma oportunidade de conversarmos sobre o nosso quadro Saúde com a Science Friendly. Finalzinho de ano está chegando, espero que todos estejam naquele clima natalino, com boas perspectivas para o ano de 2021. Mas não podemos deixar de conversar sobre saúde. E a melhor forma de conversarmos sobre saúde é tentando esclarecer vocês sobre as doenças que acometem a nossa população. As formas, como essas doenças se originaram, quais são os patógenos causadores, como a gente faz para se prevenir, para diagnosticar, como a gente transmite, essa doença, como elas são transmitidas de pessoa para pessoa. Enfim, uma infinidade de temas que vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Mais precisamente, hoje a doença que trazemos para esclarecimento é a AIDS. Essa doença está sendo trabalhada durante toda essa semana, no decorrer dessa semana, lá no nosso Instagram. Se você não nos conhece lá no Instagram e no Facebook, vai lá dar uma olhadinha no nosso conteúdo, na nossa página. Se quiser nos seguir lá, fique à vontade. Se já é nosso seguidor, está aqui no YouTube, obrigada por nos acompanhar por aqui também. É isso, vamos então agora introduzir um pouquinho do histórico, da AIDS no Brasil, um pouquinho no mundo, tentar contextualizar para vocês como essa doença então acometeu a nossa sociedade atual. Vamos lá? Entrar então no histórico da AIDS. Vamos então agora viajar no túnel do tempo. Os anos são 1977 e 1978, nos quais foram descobertos e registrados os primeiros casos definidos como AIDS no mundo, mais precisamente nas regiões dos Estados Unidos, Haiti e África Central. Apenas no ano de 1980 foi registrado o primeiro suposto caso de AIDS no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Apenas 2 anos após, é que houve então a confirmação do primeiro caso de AIDS no Brasil e a identificação da transmissão do vírus por transfusão sanguínea. Foi adotado nesse mesmo ano um termo temporário para definir a doença, que foi denominada como doença dos 5 Hs, que significam homossexuais, homofílicos, haitianos, usuários de heroína injetável e profissionais do sexo. Já um ano após, em 1983, o HIV-1 foi isolado e caracterizado no Instituto Pasteur, na França, pela primeira vez no mundo. E, em 1984, o vírus também foi isolado nos Estados Unidos. No ano de 1985, surge, portanto, o primeiro teste para diagnosticar a doença, que se baseou, então, na detecção de anticorpos contra o vírus do HIV. 2 anos mais tarde, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Brasil, conseguiram, então, isolar o HIV-1 pela primeira vez na América Latina. De acordo com a Assembleia Mundial de Saúde e ONU, foi estabelecido o dia 1º de dezembro como Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Em 1991,
Iniciou-se, então, o processo para aquisição e distribuição gratuita de antirretrovirais pelo SUS e, em 1992, foi inaugurado, então, o famoso coquetel anti-AIDS. 25 anos depois da descoberta do vírus HIV, uma equipe de cientistas definiu uma subespécie de chimpanzés no sul da República de Camarões como a reserva natural do vírus HIV, segundo estudo publicado na revista Science. Depois, então, de termos visto todo esse histórico da AIDS e a origem do HIV, vamos agora entender um pouquinho sobre o que é o HIV, qual a identidade desse vírus. O HIV, como o nome diz, ele é o vírus da imunodeficiência humana e ele pertence a uma família denominada de Retroviridae. E o que significa pertencer a essa família? Significa que esses vírus, eles têm como material genético o RNA de fita simples. Só que eles, quando infectam as células, possuem em sua estrutura uma enzima denominada transcriptase reversa. E aí, quando dentro da célula, essa enzima ela é ativada e transforma esse RNA de fita simples em DNA de fita dupla. E aí, assim, então, consegue propagar, se multiplicar, se desenvolver dentro da célula. Além de outras características, os vírus dessa família, eles possuem uma identidade de promover um longo período de incubação, ou seja, desde que um tempo prolongado, desde que ele entra, infecta para desenvolver os sintomas, eles acometem, infectam células do nosso sistema sanguíneo, do nosso sistema nervoso e acarretam toda essa sintomatologia de serem parasitas intracelulares obrigatórios. Mas vamos lá então conhecer um pouquinho mais sobre as moléculas que constituem esse vírus, como é que ele faz para entrar na célula e desencadear toda a sintomatologia. Vamos lá? Vamos agora entender com detalhes a estrutura do vírus da imunodeficiência humana. Ele é um vírus que possui uma bicamada lipídica de forma semelhante às nossas células. Isso permite que o vírus ele faça então a fusão de membranas. Na hora que ele vai infectar a célula, a sua membrana, que possui uma constituição semelhante à membrana das células que ele vai infectar, fusionam-se e o vírus então consegue liberar o seu material genético, que, por sua vez, é composto, como vocês podem ver, de RNA, de fita simples, que possui a enzima transcriptase reversa. E o vírus, além de ter a bicamada lipídica que permite essa fusão de membranas, possui pontos que ancoram e facilitam a entrada desse vírus, que é justamente os sítios de ligação na molécula CD4, que está localizado na superfície do linfócito TCD4. E também ele ancora-se através do receptor de quimiocina, que é encontrado também nessa célula, o linfócito 4. E a gente aproveita então para conversar com vocês sobre por que o vírus da imunodeficiência humana causa então a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus, mais precisamente, infecta, ele entra nessas células denominadas de linfócitos TCD4, que são células do nosso sistema imunológico. E aí, então,
ele entra nessa célula, multiplica-se e destrói essas células em seguida. Com isso, então, causa uma debilitação do sistema imunológico, que tem, nesse tipo de célula, um exército que estaria pronto para atingir, enfrentar patógenos que poderiam nos infectar. Mas é importante a gente frisar que ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, porque nem sempre o HIV, que é o vírus, ele vai infectar os linfócitos, outras células, no intuito de deixar o organismo imunodeficiente. Ele pode, então, permanecer em estágio latente, não desencadeando, então, a doença. Vamos agora saber em detalhes como ocorre a entrada do vírus HIV no linfócito TCD4. Como a gente viu anteriormente, ocorre o reconhecimento do vírus através da molécula CD4 e do receptor de quimiocina. O vírus aí liga-se, fusiona sua membrana na membrana da célula e libera então o material genético dentro do citoplasma. Esse material genético, por sua vez, que é o RNA de fita simples, é transformado em DNA viral pela ação da enzima transcriptase reversa. Esse DNA viral agora é incorporado no núcleo da célula, mais precisamente ao DNA do linfócito T, e as moléculas, então, de RNA viral são transcritas e liberadas no citoplasma da célula. A terceira fase, então, é a síntese das proteínas virais. Esse RNA viral, que está no citoplasma, é traduzido, originando as proteínas virais. Essa estrutura viral, ela vai sendo completada e o vírus vai ganhando a sua forma completa para ser liberado ao meio externo. De que forma? Vai se completando a incorporação da membrana, ou seja, o encapsulamento desse vírus e a expulsão do mesmo por brotamento. Vamos agora conversarmos sobre os sintomas da AIDS. Os sintomas da AIDS, eles estão divididos em algumas fases, decorrentes, então, depois que a pessoa é infectada. Quando o vírus, então, entra no organismo, ele leva de 3 a 6 semanas para desencadear os sintomas. E quais seriam esses sintomas? Esses sintomas, eles são caracterizados como uma síndrome gripal comum, como, por exemplo, dor de garganta, linfonodos inchados, febre, dores nas articulações, dores no corpo de forma geral. E aí a pessoa passa batido e despercebido que isso poderia vir a ser uma infecção por HIV. E o organismo, então, passa por esse período de boa, vamos dizer assim, e entramos, então, numa segunda fase da sintomatologia, que é, então, a guerra entre o vírus e as células lá que a gente conversou, os linfócitos TCD4, que são as células que ele tem afinidade e que ele infecta, que é do sistema imunológico. Eles ficam nessa briga, então, o vírus querendo se multiplicar, os linfócitos querendo destruir, fica toda essa guerra dentro do nosso organismo, mas a gente consegue não ficar muito debilitado e passa a levar a doença à frente. E aí entramos, então, numa terceira fase da doença, que é crítica. Por quê? É quando ocorre, então, uma queda brusca nesses linfócitos TCD4, que chegam em torno de 200 unidades. E o que seria o valor normal? O normal é de 800 a 1.200. E aí a pessoa que está, quando está infectado com HIV, esses linfócitos, então, caem. E qual a decorrência da queda desses linfócitos? O sistema imunológico é debilitado gravemente e aí entramos, então, numa fase grave da
AIDS, que seria a vulnerabilidade a doenças oportunistas. Quais seriam essas doenças oportunistas? Pneumonias, hepatites virais, toxoplasmose, alguns tipos de cânceres. Por quê? Porque todo o nosso sistema imunológico está debilitado, até o próprio herpes vírus, né, que pode então eclodir de forma exacerbada, e aí a pessoa então fica muito mal, vulnerável e com difícil recuperação da saúde. O vírus do HIV, ele pode ficar, vamos dizer, numa latência, num período que vai de 2 a 15 anos, sem a pessoa vir a apresentar os sintomas da AIDS. O vírus também, onde é que ele fica? Que ele tem esse tropismo, né? Essa afinidade por essas células de latência, que os cientistas denominam como santuários do HIV, que são o intestino, o cérebro, os testículos e os ovários. Eles ficam aí, então, nesses tecidos, de forma a se esconder, mas permanecer dentro do organismo, para numa possível oportunidade, então, ele vir a eclodir e desencadear a AIDS. Vamos agora entrar um pouquinho, conversar como ocorre a transmissão da AIDS. Vamos lá então conversar sobre como esse vírus ele é transmitido. Não sei se é chovendo molhado, mas nunca é demais a gente frisar e comentar e reafirmar que o vírus ele é transmitido por sexo desprotegido, compartilhamento de seringas, instrumentos perfuro-cortantes. Por quê? Porque nesses instrumentos, a pessoa, né, que estaria infectada passa então a amostra sangue e secreções, né, vaginais e anais para as outras pessoas, e então o vírus é transmitido por essas vias. É também transmitido quando a mãe está infectada com HIV, ela pode transmitir para o bebê na hora do parto e durante a amamentação. Não pegamos a AIDS por beijo no rosto, por troca de toalhas, lençóis, compartilhamento de talheres, porque o vírus ele não é transmitido pela saliva. Então, tudo que remete à saliva não vai então transmitir o vírus da imunodeficiência humana. Era isso. Vamos agora entrar no diagnóstico. Como é que fazemos para diagnosticarmos, confirmarmos se a pessoa tem ou não HIV? Para diagnosticarmos, então, a presença ou ausência da infecção pelo HIV, começamos da amostra do nosso velho conhecido sangue. Coletamos o sangue e vamos dosar então os anticorpos que foram produzidos pelo nosso organismo se entramos em contato com o vírus. Lembrando aqui que a produção de anticorpos contra o HIV, ela em média, aparece a partir de 30 dias após a infecção. Então, preste atenção, se você passou por uma situação de risco, né, que tem a possibilidade de ter se contaminado, pare e pensa mais ou menos 30 dias para você vir a fazer, então, um exame de sangue, de triagem. E aí eles vão, então, dosar esses anticorpos. Se não deu positivo, ótimo, beleza, vamos para frente. Se o exame deu, então, positivo ou indeterminado, essa pessoa ela vai para um teste confirmatório, se realmente ela está ou não infectada com HIV. E aí esse teste confirmatório ele vai buscar o material genético do vírus, que vai lhe dizer se você tem o tipo 1 ou o tipo 2, e também vai por Western blot, que é uma reação em que a gente vê proteínas virais de forma específica. Se você tem, então, essas proteínas
circulantes no seu organismo. Passando por esse teste confirmatório, você então vai ser diagnosticado com a presença, né, e o subtipo do HIV. Vamos entrar agora no capítulo de como fazemos para tratar a pessoa que está infectada com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Os tratamentos conhecidos, né, hoje, na verdade já há algum tempo que vem sendo aplicados, aprimorados, melhorados, vendo, né, surgimento de outras drogas, mas se baseiam então em terapias com antirretrovirais, que matam, então são drogas, né, especializadas em matar o vírus da imunodeficiência humana. A questão é que eles só conseguem atacar o vírus quando eles estão se multiplicando, ou seja, quando eles estão ativos. E aí a pessoa que está fazendo uso dos antirretrovirais consegue levar uma vida normal, apresenta uma carga viral baixa, mas é importante a gente frisar aqui que hoje ainda não se existe a cura para o HIV, porque existe então essa limitação das drogas só atuarem no vírus enquanto ele está em processo de multiplicação, não quando ele está em latência. E aí a gente conversou que existe lá os santuários do HIV, que são aqueles tecidos em que ele fica lá escondido e passa despercebido pelos antirretrovirais. Vou aproveitar aqui e abrir um parênteses nessa questão do tratamento e trazer para vocês um estudo de julho desse ano. Então, é com muito orgulho que eu venho trazer para vocês esse estudo, né, com tecnologia nacional, desenvolvida então, né, pela coordenação do doutor infectologista Ricardo Dias, na Unifesp. Basicamente, o estudo foi o seguinte: eles selecionaram 30 portadores do HIV que já vinham há 2 anos sendo tratados com a terapia com antirretrovirais, né, que é o coquetel anti-AIDS. E esses pacientes, então, eles foram divididos em 6 subgrupos. O que é que eles fizeram? A base era já estar sendo tratados com os antirretrovirais. E aí eles administraram, nesses pacientes, outras drogas antirretrovirais e a sacada foi que eles descobriram outras drogas que fazem com que o vírus ele saia daqueles santuários, dos estados de latência. É como se a droga fosse lá e cutucasse o formigueiro para que o vírus ganhasse, então, a corrente sanguínea e fossem reconhecidos, então, pelo sistema imunológico. Isso foi uma parte do estudo. Eles, então, pegaram as pessoas, dividiram em 6 subgrupos, administraram drogas diferentes e, além dessas drogas diferentes, drogas que fazem o vírus sair do estágio de latência. Isso foi uma parte do estudo. A outra parte, o que é que eles fizeram? Um somatório. Eles desenvolveram uma vacina específica para o paciente, o portador. Como assim específica? Eles coletaram o sangue do portador, fracionaram esse sangue e separaram os monócitos, que são diferenciados em células dendríticas. E o que são essas células dendríticas? São uma das células chaves no reconhecimento de patógenos. E quando a gente é infectado por um vírus, por exemplo, essas células são responsáveis em capturar esses vírus e apresentar os peptídeos, que são os pedaços dos vírus, a outras células do nosso sistema imune. E então essa pesquisa reengenheirou então essas células dendríticas
ativaram especificamente para os peptídeos, as partes específicas, as proteínas em que são reconhecidas pelo sistema imune, as proteínas virais, e reintroduziram então no paciente, em forma de vacina, que seria então a célula dendrítica superativada, que é capaz então de reconhecer as partes do HIV que foram estimuladas na infecção prévia. Isso aí foi desenvolvido por paciente. Então, cada paciente tem um peptídeo, uma região do vírus específica. E aí ele pegou, então, essa vacina individualizada, personalizada, mais as drogas, né, retrovirais, que matam o vírus, além daquelas que fazem eclodir o vírus, juntou isso e administrou nos pacientes. E, para surpresa deles, em um dos grupos, foi que 2 pacientes desse estudo apresentaram uma negatividade da carga viral. Mas de que forma eles conseguiram chegar a essa negatividade? Eles pegaram os exames de sangue, como eu comentei com vocês antes, né? Tem os confirmatórios e os sorológicos que dosam anticorpo, material genético de vírus. Além disso, eles pegaram a biópsia do intestino. Lembra que eu falei que o intestino era um dos santuários do HIV? E analisaram a presença ali no intestino e não encontraram HIV no intestino desses 2 pacientes. Esse estudo foi super promissor, ou seja, estamos então num estágio avançado de atingirmos, né, uma possível cura, sim, mas ainda muita calma, né? Estamos passo a passo. Não foram todos os pacientes do grupo, né, da pesquisa, mas existe uma luz no fim do túnel. E para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos conversar sobre prevenção da AIDS. Hoje a prevenção da AIDS pode-se dizer que está sendo realizada com a administração dos antirretrovirais aos portadores. Por quê? Porque essa administração consegue manter, então, a carga viral num nível tão baixo que essas pessoas não conseguem, então, transmitir para outras pessoas. Mas muita calma nessa hora, porque o vírus ele pode sair desse estágio de latência e voltar a circular e essa pessoa, então, passar o vírus para frente. Outra coisa que eu quero conversar com vocês sobre prevenção é que, desde 2017, um estudo realizado pela Fiocruz vem trazendo a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. E o que significa isso? Significa que pessoas em situação de risco, vamos dizer, que querem, né, que estão expostas ao vírus numa maior frequência, fazem então o uso de medicamentos retrovirais pré-exposição. E com isso, caso eles venham então entrar em contato com o HIV, eles estão protegidos pelas drogas que vão segurar então essa infecção do HIV. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2017, tem mostrado resultados muito promissores. Existe a crítica de que, mas você já está prevendo que vai se expor e aí vai ter, por exemplo, um sexo desprotegido. Enfim, tem essa indagação que os pesquisadores, né, foram questionados. E aí eu escutei a reportagem da cientista e ela disse: vocês estão pensando de forma equivocada. Nós temos que pensar assim, que a camisinha previne sim, mas infelizmente não é todo mundo que consegue aplicar na sua rotina. E essas pessoas fazendo uso da
profilaxia, pré-exposição, estão querendo se cuidar e evitar a transmissão do HIV. Então vamos refletir quanto a isso, que essas pessoas estão querendo se cuidar e cuidar do próximo. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O vírus da AIDS, mais que eu digo o vídeo, né? Esse vídeo ele trouxe bastante conteúdo. Acho que ficou um pouco denso, mas ele está bem... eu trouxe assim, de uma forma mais didática possível, mais esclarecedora possível, no intuito de ajudar vocês a entenderem um pouco desse universo, né? A que pé nós estamos nesse ano de 2020 com essa relação HIV, gera AIDS e esse controle dessa doença que causou, né, algumas epidemias no nosso mundo. Espero então que tenham gostado. Se gostaram, dá o joinha pra gente. Se não se inscreveu no canal, se inscreve, né? Seremos muito gratas, agradecidas se vocês quiserem apoiar a nossa proposta. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!